Shalom Brahot, Boker Tov. Eu vou tentar fazer um estudo bem breve sobre humildade, tá? Eu sei que muitas das pessoas, alguns líderes religiosos, se acham o próprio vice-deus, né? Então, se acham maiores do que todo mundo. E isso é um absurdo. O Talmud afirma que nós devemos ser humildes em toda a época do ano, mas dá uma ênfase maior ao Rosh Hashanah, que é o dia do Amin Noraim, onde Hashem começa a julgar o mundo e todos os nossos atos são jogados na balança. Então devemos agir com vital humildade. Mas também o Talmud declara que esse ato tem que ser feito todos os dias em nossas vidas e sermos, tá, de forma natural humildes, né? Eu sempre uso essa expressão quando sobre os nossos sábios querem ensinar algo sobre a questão da humildade. O Talmud afirma que uma única moeda num cofre, tá? Se eu balançar essa moeda, tá? Ela vai fazer o maior barulho, né? E quando o cofre está cheio de moeda, está cheio, tá? E balançar não haverá barulho nenhum. Então, em outras palavras, quando a pessoa quanto menos conhecimento tem, tá? Ela geralmente, com pouco conhecimento se acha arrogante e acha que sabe melhor do que todo mundo. Mas quando se tem muito conhecimento, a pessoa fica conhecendo mais a Hashem, ela vai agir de uma maneira mais humilde e vai se colocar sempre à disposição daqueles que querem aprender verdadeiramente. Então, quando tem muita sabedoria, tá? Quando se tem muita sabedoria, esta pessoa dificilmente vamos ouvir algo a seu respeito, pois a humildade que a acompanha faz mais barulho do que aquelas pessoas que não têm uma humildade necessária, né? A Torá designa e fala que o maior, vamos dizer assim, o profeta mais humilde, tá? Foi Moshe Rabbeinu, né? De todos os seres humanos, porque não podemos elogiar alguém que não tem propriedades particulares, materiais, não tem habilidades ou dons especiais. Então, de que poderá se orgulhar, né? Porém, alguém que possui todas essas virtudes, normalmente pode orgulhar-se, né, de ser alguém especial, mas que, apesar de tudo, mantém-se humilde. Este sim deve ser realmente louvado. Então, pessoas que são humildes devem ser realmente louvadas, pessoas que têm conhecimento, que adquiriram muito conhecimento e sabem que são, mas continuam humildes. Essas pessoas devem ser louvadas por isso. Assim, Moshe Rabbeinu, por exemplo, tinha todas essas qualidades que um ser humano pode almejar. Contudo, soube manter-se humilde, sempre foi humilde. Existe o costume de nos curvarmos em certos trechos de nossas rezas, né? O Talmud afirma que todas as pessoas têm que se curvar em 4 diferentes partes da Amidah, que é a nossa oração de 19 bênçãos, que é lida em pé, a não ser em silêncio, a não ser se a pessoa tem algum tipo de doença, que ela pode fazer ela sentada. O Talmud, né, diz o seguinte: o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tinha que se curvar a cada bênção. O rei de Israel
quando começava a sua oração, fazia sua reverência e só levantava no término da reza. Isto porque quanto maior a pessoa, mais humilde tem que ser. Então, muitas vezes é necessário exigir isto de um ser humano através de atos corporais. Tá? Então, Hashem fazia com que o sumo sacerdote sempre estivesse se curvando. Que era o Kohen Gadol, ele é o chefe, o líder religioso maior do povo judeu. Então, ele tinha que se curvar e se manter humilde acima de tudo. Tem que se curvar e se manter humilde acima de tudo. O sumo sacerdote, o Kohen Gadol, ele tem que demonstrar humildade. Existem pessoas, não no povo judeu, mas em outras situações aí, que se acham próprio vice-deus, se acham melhores do que todo mundo, e se olhar, observar bem a Torá e os princípios da Torá, vai ver que a humildade é muito importante, é uma virtude que devemos aprender com o Todo-Poderoso. Quando o Todo-Poderoso se revelou no Matan Torá, no Monte Sinai, no momento da outorga da Torá, que é o Matan Torá, ele escolhe o Monte Sinai, tá? Porque era o menor monte, era o menor de todos os montes. Ele poderia escolher uma montanha muito grande, muito, talvez a maior que tivesse, tinha o Monte Tabor, tinha outros, o Sinai era pequeno. E Hashem vai e escolhe a menor montanha. Então devemos aprender isso, aprender com o Criador que a humildade ela é necessária. Os benefícios que podem resultar desta grande virtude são inúmeras. Então, na época do Beit HaMikdash, do templo, quando alguém trazia uma oferta ou um sacrifício, era recompensado. Porém, o humilde, pela sua magnitude, e somente pelo fato de ser humilde, é considerado como estivesse realizando todos os korbanot. Quer dizer, uma pessoa que é totalmente humilde, se oferece sacrifícios a Hashem, tá? É como ela estivesse fazendo todos os korbanot em um só ato. Quanto isso era necessário. Então, o Talmud afirma que a humildade atrai a vitalidade. Por quê? A Torá, em uma abordagem sobre as leis da pureza que existiu naquela época, da época do Tzararat, umas manchas que poderiam aparecer nas paredes da casa, Então, nesse caso, o Cohen, um Cohen, era convidado para verificar a casa inteira, e caso ele encontrasse alguma coisa impura, a casa toda ela se tornava impura, era considerada impura. E diz o Talmud que o Cohen tinha que verificar as manchas na luz do dia. Se a casa estivesse escura e não possuía janela, era proibido abrir novas janelas para poder verificar as manchas. Então, assim, já que era impossível determinar o tipo de chagas, a casa era declarada, vamos dizer assim, pura. Então, a Sararat, ela tinha a ver, vamos supor, alguns consideram, no livro Sharei Teshuvah, afirma que o orgulho de forma errada, a não humildade levava a essas manchas. Porque o orgulho, a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que tem um orgulho que não é saudável, que não é humilde, eu posso me orgulhar daquilo que eu fiz, mas me manter humilde. Então,
O livro Sharei Teshuvah diz que pessoas que são orgulhosas e se acham maiores do que outras pessoas, aumenta a intensidade dessas pessoas para a inclinação do mal. Então a Torá diz: pois teu coração irá se orgulhar e te esquecerás do Eterno teu Deus, que te fez sair da terra do Egito. O orgulhoso, eles podem chegar ao ponto de esquecer o Todo-Poderoso. A Torá não estaria exagerando um pouco? Claro que não. A pessoa que chega a um nível, tá, de arrogância, de se achar melhor do que todo mundo, ela se acha superior até o próprio Hashem e que tem direito a ter um trono nos céus. Tá? Eu vejo muito isso em algumas determinadas lideranças religiosas de outras denominações e que não são judias, e se acham maiores do que todo mundo e humilham os necessitados, humilham aqueles que precisam de mais ajuda. Essas pessoas certamente, segundo a Torá, elas esqueceram de Hashem e estão inclinadas para o mal. Então, a natureza do ser humano é feita de tal maneira que quando ele concentra e pensa em algo vital, não pode desligar-se daquilo e nem consegue dar importância a assuntos menos necessários. Quando alguém acha que merece, né, tudo de bom e de melhor, um carro mais bonito, uma casa mais confortável, roupas de luxo, né, e assim por diante, apesar de não cometer nenhum erro ao desejar, eu não estou dizendo que é erro, né, desejar isso tudo, estará degradando-se, tá? É uma degradação espiritual. Por isso que eu combato muito a questão a chamada teologia da prosperidade, né? Porque leva as pessoas a entrarem numa ação de degradação espiritual de tal maneira que essas pessoas, elas certamente serão orgulhosas, serão arrogantes e não vão cometer vários erros, não deixarão de cumprir mitzvot, se desconectando do Criador, esquecendo do Criador, porque só pensam em uma coisa: dinheiro, maot, kesef. Então, em árabe, masari, né? Então, o que isso vai acontecer? Essas pessoas estão degradadas, elas realizam pecados o tempo todo por esses atos. Então, a humildade é um ato necessário. Sejamos humildes. Claro, temos que ter um orgulho, existe um lado bom do orgulho, mas quando o orgulho ultrapassa a humildade e começa a desdenhar das outras pessoas, essa pessoa está inclinada para o mal e esquece do Criador. Tomem cuidado com isso. Tá? Aqueles que estão que pediram os seus tefilot para mim e que saibam que eu não esqueço de vocês em nenhum momento em minhas tefilot, tá? E chamem mais pessoas para esse canal para aprender a verdade. E se gostou, dá um like, ajude o canal a crescer. Faça seus comentários também. Shalom, shalom.